Olá a todos, olá a todas. Seja bem-vindo à nossa página. Esteja sempre disposto a comentar, fazer suas críticas ou até nos dar temas que é possível daquilo que eu entenda poder conversar com vocês. Nessa terceira parte do nosso trabalho sobre o Espiritismo, eu quero trazer aquilo que mais chama a atenção dos espíritas e mais chama a atenção das pessoas que acreditam na existência da alma e do espírito, que é a eternidade da alma. Para muitos, somos um corpo que habita um espírito ou uma alma, que quando a gente morre, esse espírito ou essa alma vai habitar outros lugares, vai se dissipar no espaço, vai para as zonas superiores, vão para as zonas inferiores, vão para um lado, vão para o outro, podem migrar de um planeta para outro. Essas conversas todas que a gente já conhece, que a gente precisa pelo menos entender como algumas religiões explicam isso. Porque Kardec, na sua obra, vai escrever esse livro aqui, ó, o Livro dos Médiuns. Aqui ele vai dar uma abordagem geral do que ele fala sobre a existência da alma após o corpo, relatos, comunicações, visões deles e estudo no Livro dos Médiuns, que é um livro que traz muito assunto interessante, mas para todos nós que estamos sempre à procura dessa verdade, que a ciência ainda não comprovou a existência da alma ou não, a gente tem as experiências de quase morte, pessoas que relatam que durante uma cirurgia, durante um sono, saíram do corpo, viram o corpo na cama, viram o corpo em cirurgia, foram para outros lugares. São relatos pessoais, da qual eu acredito que essas pessoas tenham vivido isso, mas eu não posso confrontá-las no sentido de não terem vivido isso. Eu não tenho argumento contra. Tipo, isso não existe, é coisa da cabeça, é um estágio mental. Eu não entendo disso, então eu não confronto isso. Preciso me aprofundar realmente. Para o Espiritismo, a comunicação com os que partiram é uma coisa comum, normal e rotineira, até porque isso também aparece muito na Bíblia, a comunicação, né? Alguns livros lá atrás, como Deuteronômio, condena a comunicação com os mortos, mas isso é livro lá atrás já. A gente tem que estar atualizado, eles são históricos e esses fatos eles vêm de outras formas, né? Ao mesmo tempo também entra aí no meio o charlatanismo, toda a mentira, todas aquelas coisas desenfreadas, pessoas que dizem estar com espírito e não estão, pessoas que falam em nome de espíritos, mas não falam nada, tudo coisa para surrupiar ou para piorar a situação do meio. Há de tudo nessa vida, a gente sabe disso. Quando eu falei para vocês que o Kardec não se baseia apenas naquilo que ele acredita, mas naquilo que ele foi buscar, e eu acabei comentando sobre o mito de Er, no livro da República de Platão, né? Da qual aqui, num debate, num diálogo com o Glauco, Sócrates, através de Platão, responde, né, que o Glauco vai fazer um questionamento e o Sócrates vai dizer aqui, ó, não é a história de Alcino que vou te contar, mas é de um homem valoroso. É filho de Armênio, originário de Panfilha. Ele morrera numa batalha 10 dias depois, quando recolheram os cadáveres, já putrefados, o seu foi encontrado intacto. Levaram-no para casa a fim de enterrarem, mas ao 12º dia, quando estava estendido na pira, ressuscitou. Assim que recuperou os sentidos, contou o que tinha visto no além. E daqui para frente ele vai relatar tudo o que ele viu lá no além. É um assunto interessante, por quê? Porque isso é lá atrás, na Grécia, e antes da Grécia também, povos originários antes, né, já acreditavam na existência da alma. Então, o que é interessante ler isso aqui? Porque daqui muita gente de religião vai beber nessa fonte. Só que não vai tratar desse assunto como está aqui. Vai tratar desse assunto de uma outra forma em que vai induzir as pessoas a pensarem assim. E qual é a opinião de cada um a respeito da comunicação com os mortos? Ou com as almas, ou com as pessoas que partiram? Um exemplo clássico no Espiritismo, de um trabalho árduo, cansativo, legítimo e verdadeiro nisso, é o que eu conheço, que é o Chico Xavier. Eu li várias obras suas, vários livros seus, de vários assuntos, e me chamou a atenção pela diversidade de conhecimento que ele colocava nos livros
sendo uma pessoa simples e humilde, mas não que não lia, pelo contrário, lia muito, era muito inteligente. E esses espíritos da qual ele dava nome nos seus trechos, essas cartas de mães que ele recebia, uma obra do Marcel Sotomayor, reportagem sobre o Chico Xavier, que é um livro dos mais interessantes que eu li, né, sobre o trabalho dele, né, de não se enriquecer com a obra que ele escreveu, e não terá nenhum valor das obras para sustento próprio, não fazer dessas obras glamour. Então ele fez doação, porque ele falava que não era ele que estava escrevendo aqueles livros. Ele apenas era um receptor das mensagens. E eu tenho alguns livros psicografados aqui em casa que eu leio, que eu vejo que não é psicografia legítima, como eu penso. Por quê? Porque são assuntos muito comuns, que as pessoas debatem, a pessoa precisa estar com espírito para escrever um livro daquele. O assunto é comum, é batido, então não se trata de uma mediunidade que o Kardec afirma, estou indo nesse ponto. Mas se trata de um assunto a ser pesquisado. Porque nem toda obra psicografada é boa, mas tem obras de pessoas estudadas que não estão sob a inspiração de espíritos ou contra que são pessoas que leem o mundo, olham o mundo e escrevem em nome do espiritismo, que é muito mais útil. São livros muito mais profundos, muito mais de estudo, trazendo dados importantes para que a gente possa questionar. Quanto ao assunto do mito de Er, né, ele vai, por exemplo, colocar aqui, ó, viu as almas que se iam uma vez julgadas pelas duas aberturas correspondentes do céu e da terra. Pelas duas outras entravam almas que de um lado subiam das profundezas da terra, cobertas de sujeira e pó, do outro desciam puras do céu, e todas essas aí chegavam sem cessar. Pareciam ter feito uma longa viagem. Essa linha, né, de almas inferiores e almas que estão em outros patamares. Então, segundo o Espiritismo, você é julgado pelas suas ações. O que o Espiritismo fala? Você viveu uma vida aqui, morreu, viveu as consequências disso após a morte, e você vai chegar num outro lugar onde você vai restabelecer uma nova vida, uma nova oportunidade de vir para a Terra ou para um outro mundo, onde você possa evoluir espiritualmente. Por exemplo, aqui na Terra você precisa do corpo. Então, quando uma criança nasce, o Espiritismo trata de uma alma que já viveu na Terra. Está recebendo um corpo novo para uma nova condição de vida. Então, vidas sucessivas, né? É assim que o Espiritismo trata a reencarnação. Um modo de você recuperar os seus erros em outras vidas. Vivendo uma outra vida. Isso não diz que você vai encontrar as mesmas pessoas, nada disso. Você vai restabelecer uma ordem que precisa ser, segundo o Espiritismo, equilibrada. Muito aqui do mito de Er é fonte de lição de sabedoria sobre os cuidados das nossas ações na Terra. Então, para o grego, né, você tem lá Hades, o deus da morte, que é o que vigia o inferno, vamos dizer assim, o inferno grego, e que não deixa nenhuma alma retornar. Né? Tem até um cão de 3 cabeças que vigia a saída lá, que não deixa essas almas escaparem. Né? Como na mitologia grega tudo é muito pesquisado e muito na mitologia, a gente acaba entendendo o que ele quer dizer aqui, que eles acreditam nessa possibilidade, os Sócrates e o Platão. Eles acreditam nessa possibilidade. Tanto é que Sócrates, quando toma o seu veneno, no seu suicídio, né, que ele é obrigado a tomar um veneno, teve condições de não tomar, mas não abriu mão disso. Ele fala, a mim não cabe nada, julgar nada, né? Nos veremos depois em qual situação. Tipo, eu tô com a cabeça tranquila, se eu for pro céu não tem problema nenhum, se eu for para baixo também não tem problema nenhum. Vocês que estão fazendo isso é que tem que se cobrarem depois. Então é mais ou menos o que eu quero passar para vocês. A mediunidade no Espiritismo tratada de uma forma correta, certa e séria é bem pouco. Muita gente charlatona, muita gente que diz que recebe, não recebe, muita gente diz que se comunica, não comunica. Isso é nítido quando você conversa com a pessoa, tá? Porque
Segundo o Espiritismo, nem todas as almas sabem tudo e nem tudo é permitido para que elas passem para nós. Né? E para outras pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa, alma, corpo, outras vidas, esses também acreditam que a vida é aqui. Aqui se faz, aqui termina e aqui não tem mais retorno. Tá? Então fica por aí hoje. Um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.